compulsão por carboidratos. Se você tem, então fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Muita gente ainda trata a compulsão alimentar por carboidratos como falta de disciplina, falta de força de vontade, falta de caráter, e isso é uma visão muito superficial. Por quê? Do ponto de vista fisiológico, né, do funcionamento do nosso organismo, está relacionado sim essa compulsão com uma disfunção metabólica que é celular, ou seja, é uma dificuldade no funcionamento das mitocôndrias. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de ATP, que é a nossa energia celular. E isso acontece principalmente através de oxidação de gorduras. Mas, quando esse sistema não está eficiente, o corpo não consegue utilizar a gordura como combustível. E isso aí não acontece de forma estável. E aí acontece sim um desequilíbrio. Quando tem essa disfunção mitocondrial, isso acontece de forma equivocada. Então, essa capacidade de oxidar energia através de gordura diminui. E aí, o que acontece? O corpo passa a depender cada vez mais da glicólise, que é a via mais rápida de produção de energia a partir de glicose. Então, seu corpo fica sedento o tempo inteiro por glicose. E isso muda completamente o seu comportamento alimentar. Por isso, a necessidade o tempo inteiro do açúcar e da glicose. Principalmente porque a glicólise é um sistema de curto prazo. Então, o que acontece? Gera-se energia muito rápida, só que essa energia muito rápida ela não se sustenta por muito tempo. E qual que é o resultado disso, então? A necessidade o tempo inteiro. Então, o corpo começa a sinalizar essa necessidade constante da reposição dessa energia, especialmente por carboidrato, né, que é a nossa fonte primária. Então, a glicose vai vir através disso, carboidrato simples. Então, imagina o seu corpo pedindo isso o tempo inteiro. E existe também um segundo fator que é bem importante e muito comum, que é o papel do estresse dentro desse contexto. Então, se você é uma pessoa o tempo todo estressada, com adrenalina alta, isso aumenta temporariamente essa disponibilidade de energia, reduzindo assim o apetite. Então fica um cenário de disfunção metabólica que é crônica. Tudo desorganizado. O mecanismo falha, o seu organismo pede socorro e o que vemos é exatamente o que não deve acontecer, que é aumento de fome, maior busca por carboidrato o tempo inteiro, principalmente os simples, um comportamento compulsivo, principalmente em situações de estresse, necessidade de beliscar o tempo todo, biscoito, bolacha, açúcar, sequilho, enfim. Então, isso sugere uma mudança de um estado compensado, porque é um metabolismo completamente desequilibrado e descompensado. Então, não adianta culpar a força de vontade. As suas células elas vão entrar num modo dependente de glicose como fonte primária de energia e aí fica pedindo o tempo inteiro, tá acima da sua vontade, é o seu corpo. Então entra um ponto importante, não é só comportamento, é o seu corpo falando mais alto, isso é bioquímica, é o nosso organismo. Mas então, o que vai favorecer esse cenário? Se a pessoa tem resistência à insulina, se ela tem um excesso de carboidratos refinados na sua dieta, se é uma pessoa que tem um organismo inflamado, ou seja, tem uma inflamação crônica pela má alimentação, se ela está em estresse constante, se ela tem privação de sono, tudo isso vai impactar diretamente na eficiência da sua mitocôndria e vai te pedir cada vez mais carboidrato. Então, a conclusão é que essa compulsão, né, exagerada por carboidratos, que é muito comum, ela é, na verdade, um sinal que o seu corpo perdeu a flexibilidade metabólica e você precisa reconstruir isso para recuperar de novo esse seu poder. Então, o caminho não é só controle de vontade, sabe? É, de fato, a reprogramação metabólica. É restaurar o seu organismo para que ele consiga, de volta, produzir energia de forma eficiente. Então, isso significa que você precisa melhorar a qualidade da sua alimentação, como eu sempre falo aqui, reduzir os picos de glicose, modular a sua insulina, dar suporte ao seu metabolismo como um todo, né? Alimentação, suplementação, porque isso vai direcionar o seu metabolismo para a melhora, né? Porque o comportamento alimentar ele acompanha, mas a bioquímica está ali junto também.